Então, eu vou inicialmente agradecer, né, a participação de todas e de todos. Gente, cadê o pessoal do grupo que não está entrando? O pessoal que não entrou ainda. Mas eu quero agradecer a participação de vocês, né? Eu sei que nós tivemos alguns dificuldades, né, com essa plataforma nova do Quizzes, mas o que eu tentei fazer com vocês ao longo do grupo, né, não sei se consegui, mas a gente tenta, é transformar esse processo, né, que tem todas as suas questões de ter a questão da subida de nível, então, da atribuição de aula, o pessoal acabou tendo que ser meio que uns um pouco forçado a fazer, mas assim, a gente já tem que fazer mesmo, né? Então, transformar o grupo numa coisa prazerosa no máximo possível, em algo que a gente consiga fazer sem aquela carga, sabe? Sem aquele desespero, sem aquela pressão. Então, tentar fazer um grupo de estudos realmente colaborativo, compartilhando ideias, compartilhando experiências. Tá? Um grupo que vocês se sintam bem em fazer. Um grupo que vocês se sintam tranquilos em fazer. Claro que eu sempre falo que o formadores, o foco dele, o objetivo dele é o aluno, mas não tem como fazer o formadores sem vocês, né? Eu acho assim que o ponto mais importante do formadores é o cursista, né? Se o cursista não se dispôs, se o cursista não se propôs a participar, o grupo de estudos não acontece, né? Então, é com muita alegria que eu posso dizer para vocês que eu sempre tento dar o meu melhor, eu sempre tento dar o máximo que é possível, mas a gente precisa da colaboração, né? Quando a gente prepara uma aula, a gente chega naquela sala de aula, vocês já tiveram aquela sensação de chegar numa turma, ai meu Deus, a turma não rende, não vai, porque eles não colaboram. Ou então você chega na turma e a turma participa, e a turma interage e a aula flui. Então eu fico muito feliz, porque no grupo de estudos eu consegui tentar deixar um pouco melhor, dar o meu máximo, porque eu tive o companheirismo, eu tive a participação de vocês, não só de estar aqui, né, presentes, mas estarem participativos, que é o mais importante, interagindo, participando das interações, realizando as atividades, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês que pudemos ter esse grupo tão leve. Eu acho que, assim, até o pessoal, tem muitas pessoas, professores que me mandam, né? Ai, professor, eu não consigo, né? Eu não consegui fazer, eu tô com medo da nota. Eu falo, gente, não se preocupem com a nota, né? Aqui, de verdade, a nota é o menos importante. O mais importante é a participação, é o aprendizado. Podem ficar tranquilos. Claro que sim, eu tenho as questões técnicas que eu tenho que avaliar, você tem que postar, tem que estar dentro do necessário, mas vocês podem ter certeza, você postou, a atividade está dentro do que é pedido, é 50 para todo mundo fecha com 100, né? Por quê? Porque nós somos professores, nós somos educadores. Então, eu confio na qualidade do trabalho de vocês, né? E eu, assim, eu vejo nas interações, e eu vejo também nos relatos que eu já recebi, o quanto vocês se empenham. E eu acho que no ensino religioso é mais ainda, né? Porque o ensino religioso, né, é uma disciplina, é um componente curricular que, para vocês, e para nós que trabalhamos, eu que trabalho, que pesquiso, que gosto demais do ensino religioso, é uma área que às vezes é muito negligenciada dentro da escola, é muito deixada de lado,
né? Agora mesmo, nesse momento que teve essa onda de boatos e fake news e histórias da semana passada, e eu ouvi em algumas escolas assim, o ensino religioso tem que trabalhar isso, como se fosse só a nossa obrigação, né? Por que ninguém chega no professor de matemática e fala, olha, professor de matemática, você tem que trabalhar a cultura da paz. Professora de ciências, para de trabalhar a família das plantas aí, que não leva a lugar nenhum, e trabalha cultura da paz. Professora de português, gramática não serve para nada mais. Agora a gente precisa que você trabalhe isso. Ninguém faz isso. Né? Mas na nossa disciplina, no nosso componente curricular, muitas pessoas se sentem no direito de dizer o que a gente deve ou não trabalhar. Ó, Thiago, está acontecendo tudo isso aí, então você para o teu conteúdo, que ele não é importante, e trabalha isso, porque valores e essas questões do ensino religioso que tem que trabalhar, viu? Não é assim. Né? Claro que é um tema importante que tem que ser trabalhado por todas as disciplinas. É para parar o conteúdo, então, para trabalhar a cultura da paz, para trabalhar prevenção, para trabalhar respeito, para trabalhar valores humanos? Super concordo. Para tudo, então. Para todas as disciplinas e para todas as disciplinas e vamos todo mundo trabalhar. Depois a gente volta, porque nós temos um currículo. Então, é muito importante ver quando colegas se dispõem a estudar o ensino religioso, né? A pensar formas de dar aula do ensino religioso e reconhecer a importância que a disciplina, que o componente curricular tem dentro do ensino público. Eu mandei lá no WhatsApp, e eu vou mandar aqui novamente. Eu tenho 3 links que eu estou compartilhando com vocês aqui. Tá? O primeiro link é o checkout. É o que eu aprendi ao longo dessa jornada. Então, vocês vão olhar ali no checkout. O que você não sabia que você já sabe, o que você não sabe ainda. Isso é para a sede ter uma base do que vocês querem aprender. Tanto que, para a jornada, para a próxima jornada, né, para a segunda jornada de 2023, nós vamos trabalhar uma outra metodologia ativa. Vamos deixar os quizzes agora, tá? Vamos trabalhar mais o quizzes. Nós vamos trabalhar design thinking. Thinking, né? O meu inglês é terrível. Mas é uma metodologia que eu vou confessar para vocês, que eu vou descobrir junto com vocês. Metodologia do design thinking, né? É uma forma de trabalhar de uma maneira compartilhada, uma maneira de ativa mesmo, colocar a mão na massa no movimento maker, mas dentro dessa metodologia nós vamos usar muito mais as nossas aulas do ensino religioso. E nós vamos poder debater muito mais as nossas aulas do ensino religioso, nosso conteúdo. Então, a segunda jornada vai estar bem bacana. Aqui, a avaliação da jornada. Tá? Então, na avaliação da jornada, coloquem as experiências de vocês, as expectativas, o que receberam. Né? Podem avaliar a jornada mesmo. Né? Coloquem as impressões de vocês. O terceiro link é o link do Boas Práticas. O link da Boas Práticas, vocês vão, se quiserem, é claro, eu gostaria muito que fizessem, compartilhar o relato de experiência de vocês. Né? Preencher esse link do Boas Práticas, você está dando uma autorização para a sede publicar o teu relato de experiência no relatório de Boas Práticas. Foi feita uma publicação ano passado, em PDF, dos relatos de boas práticas que uniu experiências pedagógicas do Paraná todo, surgidas dentro do Formadores. Então, quem de vocês quiser postar no Relatos de Boas Práticas, tá? Esse link aqui é o mesmo link da implementação. Também, vocês têm aqui um guia para inscrição para o segundo trimestre, para a segunda jornada. As inscrições vão abrir na terça-feira, dia 2, tá? Então já fiquem atentos. E eu gostaria muito, né, de convidar vocês para fazermos a segunda jornada do ensino religioso. Né? O horário já é esse mesmo, tá? Então vocês já estão
num horário que vocês já se esquematizaram no começo do ano, e aí vocês podem, né, se inscrever lá, e eu gostaria muito de participar, de contar com vocês para a segunda jornada. Beleza? Então, quem que pediu para apresentar primeiro? A professora Elvira. Cadê a professora Elvira? Aí. Então, professora, se quiser compartilhar a tua tela, pode começar. Eu vou soltar teu tempo, tá? 5 minutos, tá bom, né? E aí, a senhora pode começar. Se quiser compartilhar a tela. Desculpa, estou falando aqui O sem. áudio É estava uma sem janela, áudio. né? Isso. É isso? Pode ser uma janela ou pode ser uma guia também. Você está no slide ou no PowerPoint? Eu tô. É aqueles slides lá que o jeito que eu mandei. Isso, então é uma guia serve. Aqui. Tá certo, tá aparecendo? Eu sumo? É assim? Isso, professora. Uhum. Ah, tem que compartilhar aqui ainda, né? Já pus, acho que tem. Para vocês está aparecendo. Isso. Não, mas aí eu não Uhum. apareço. Deixa eu ver. Não, por que que deu. Não, Não. não. Agora você pode. Clica aqui no cancelar e vai lá em É, apresentação de slides. a Você clicou apresentação. em apresentação. Isso. É que eu não estou me vendo aí no Meet, por isso que eu Não, tô assim. pode. Clica aí em apresentação e aí você não vai se ver mesmo. Só vai. A gente está vendo a senhora e a tua apresentação. Pode ficar Ah, tranquila. então tá. Então, assim, professor, né, e a turma, eu bastante dificuldade aí no finalzinho aí para aprender um pouco sobre eu estava até pensando, você falou ali do quizzes, né? Eu Uhum. falei assim, então foi no finalzinho mesmo, agora você estava falando que a aula que vem é outra coisa. Falei, pronto, tô frita, porque lá no finalzinho eu vou conseguir fazer alguma coisa. Assim, foi bem em cima da hora, assim, então uma aula, né? E aí eu fiz ali da forma com que deu certo ali. Então, aqui, né, eu Vira Rodrigues, o Colégio Adolfo, e eu tenho só do ensino religioso esse ano, eu só tenho o sétimo D. Então, foi aplicado neles, com eles. O objetivo seria conhecer e compreender o que são os ritos rituais nas tradições religiosas, né? Então, o que a gente tem de foco com as crianças é eles conhecerem ali para entender as religiões, as diferentes religiões, os diferentes rituais, por que que um ritual na igreja dele é dessa forma, porque na outra religião é de outra forma, né? Que o objetivo do ensino religioso é esse, né? Não é ninguém professar nenhuma religião. Então, a estratégia proposta, a elaboração de um quiz lá na hora, lá no Educatron, né? Onde os alunos eles iriam ter uma participação. Eu pensei deles individual e, no caso, se necessitasse, o coletivo participar, ajudar. Então, a aula expositiva, né, usando os textos ali, usando o que é da aula, né, da aula 3 dos ritos e rituais, e depois o quiz para verificar ali o entendimento deles. Então, eu iniciei ali conversando com eles, né, que eu iria trabalhar a aula, depois a gente iríamos fazer ali uma atividade, eles iam participar, então conversei primeiro com eles, né, e depois expliquei a aula, e ali tem também as imagens, né, foi explicando no geral, e depois eu coloquei o quizzes que eu já tinha organizado, foi aquele mesmo que eu fiz ali em aula, que eu mostrei, né, que você estava me ajudando, e depois um outro que já tinha, e depois eu fiz o da Tucandeiras também. E aí eu fui chamando ali um a um, então, como tinha pouquinho aluno, né, eu coloquei ali no final do relato, ali no final da implementação,
Foi justamente no dia 20, então ali tinham 11 alunos. Por um lado, ruim, porque não estavam todos, mas na turminha ali, se tivesse todo mundo, olha, só para organizar os 11 alunos ali, eles são bem dispersos, né? Só uns alunos na frente ali, que são mais focadinhos, os outros eles focam muito na conversa com eles. Mas aí, a hora de fazer essa atividade ali, eles quietaram. E aí eu fui chamando um, até você falou assim, ó, chama eles, indica. E eu falei, a única forma, porque eu ainda não consegui fazer o que eu queria, na verdade. Então, eu fui colocando e fui pedindo quem queria ir, né? Eu não fui indicando ninguém, fui deixando, porque aí depois teve aluno que não quis, e aí eles iam lá e mostrava a imagem e mostrava a resposta. E eles estavam entendendo, tanto o aluno que indicar e os outros também, a maioria estava sabendo. Tem outro que estava assim meio perdido, né? Mas eles souberam responder direitinho, então eles iam lá, colocavam a mão na imagem e depois lá na resposta. Né? Eu tirei foto, mas acabei não colocando tudo, ia ficar muitas fotos. Então, aparece ali os alunos indicando, né? Na verdade, tirava 2 fotos, ele indicando um e depois a resposta. E eles, assim, gostaram, né? Eu falei até para eles, assim, olha, eu vou fazer mais para trabalhar em sala de aula. E uma aluna falou, professora, mas nós não posta o Classroom para a gente estar fazendo lá. Eu sei. Eu falei, eu sei, você está com as matérias, vocês estão fazendo. Eu falei, não vai ser em sala de aula mesmo que a gente vai fazer. Então, ali eles se aquietaram mesmo e ficaram bem focadinhos ali com atenção. E então teve um aluno que ele não estava conseguindo, foi lá, e os alunos queriam que ele fosse, né? Ele acabou indo, ele estava meio assim perdido, acho que um pouquinho mais nervoso. Aí eles ajudaram ele, falei, ó, quando não sabe, pode ajudar, não precisa preocupar de ir na frente, né? E, e assim, foi legal, dentro das possibilidades que eu falei para eles, olha, a professora está aprendendo esse quiz, vocês já sabem, a professora está aprendendo, né? Então, da forma com que eu consegui também com eles, né, fazer. Mas deu certo, por fim deu certo. E aí os resultados aqui, né, parcialmente devido ao número de alunos, não estavam todos ali para poder participar, mas os que estavam presentes participaram. Teve uns 3 alunos que não quiseram ir participar, né, ir lá na frente, também eu não obrigo, mas eles estavam ali seguindo, acompanhando, né? Então, assim, por fim, acabou dando certo ali. Né? Então, o trabalho desenvolvido no GM proporcionou a oportunidade de compreender melhor as formas de aprendizagem por meio da tecnologia, então eu sou bem lenta para isso, eu acho que eu tenho bastante resistência à tecnologia. Então, que foi tanto realizado no grande grupo, né, o professor falando, as pessoas participando, quanto aqueles grupos que foram se formando ali, né, cada grupo Muito bom. Então, que para formou. concluir, professora, o tempo. Então tá. E aí, o quiz que eu acabei aprendendo, assim, né? Agora eu vou ter que praticar mais, vou fazer mais em sala de aula. Mas é isso, professor. Muito bom, professora. Parabéns. É isso mesmo que a gente esperava, né? Que o grupo de estudo seja essa reflexão sobre o nosso conteúdo. Gente, eu coloquei aqui no chat a sequência. Quem que quer ir agora, depois da professora Elvira? Quem Pode que ser vai eu, de professor. Então, professora Rose, por favor. Gente, aí quem quiser colocar ali, vai colocando, por favor. Tá? É a sequência. A professora Rose pode apresentar, então, a tua tela. Eu vou deixar Professora, ligado, professor. Vou fazer algumas coisas que ali, eu vou ter que comer alguma tudo coisa bem, também, professora. mas eu vou deixar ligado, vou tentar ouvindo Tranquilo, o professora. computador Professora perto. Silvana, pode ser na sequência da professora Rose? Professor, não, eu já apresentei. É que daqui a Ah, já pouco eu tenho uma apresentou. reunião e eu vou Ah, ter não, que sair, tá bom? tranquilo, professora. Tá? Daqui uns Tá. 20 minutos eu vou ter que sair. Beleza, professora, tudo bem. Aí quem está na sequência da professora Rose? Então, professora Rose, pode começar. Quem for na sequência vai me colocando no chat aqui. Então tá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só colocar aqui que hoje eu tô meia lenta. Não me recuperei ainda da minha gripe. Deixa eu tirar aqui o som. Olhando.
Então, meu nome, né, Rosimério Sarrisque Costa, professor João Paulo da Rocha. O colégio que eu desenvolvi a aplicação da implementação foi no Colégio Estadual 11 de Abril, né, 7º ano B. E o objetivo de aprendizagem foi compreender a importância da temporalidade sagrada, as questões de reviver e rememorar dentro dos ritos, dos mitos e das festas religiosas nas diversas organizações religiosas. Então, qual foi a estratégia para essa implementação? Então, o quiz ele foi implementado em sala de aula a fim de reforçar e fixar os conteúdos propostos na aula 5, que era ritos e rituais ocidentais e orientais. Então, eu fiz uma retomada, né, e diálogo dos conteúdos referente à aula 5 e a realização em grupo dos quizzes em sala de aula. Então, como que se deu tudo isso, né? Até aqui eu acho que eu não cheguei a relatar bem de fato como que foi, mas eu pedi que eles trouxessem, quem os pais autorizassem, que trouxessem o celular, a fim de incentivar eles na participação, né? Conversei com a equipe pedagógica, a direção, se eles poderiam estar passando a senha, né? Para mim estar desenvolvendo na turma. Aí eles concordaram, então foi feito em praticamente 3 aulas. Ali está 100. Em 2, com os materiais do LRCO, e uma, a criação do quizzes. Professor, será que é bom tirar, que agora que eu vi que está 102 Depois você pode fazer a adequação, que eu professora. coloquei lá, já postei. Não, mas depois você pode corrigir. Eu abro para você. Você pode corrigir aí e vai ficar corrigido lá também. É verdade. Depois eu corrijo Tá? aqui, então. Na primeira aula, nós conversamos sobre os ritos e rituais, bem como os hábitos do cotidiano, né? Então, eu fui conversando com eles, falando a questão tudo aquilo que é hábito, né, que a gente tem em sala de aula, em casa, desde o levantar, o escovar os dentes, né? Todos os hábitos que a gente tem. Na segunda aula, nós conversamos sobre os ritos e rituais nas tradições do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E na terceira aula, eu fiz uma retomada do conteúdo, trabalhado na aula 5, né? E em seguida dividi a turma em grupos, de forma aleatória. Cada um poderia escolher quem quisesse participar, porém, pelo menos uma pessoa do grupo, porque dos 30 estudantes, somente 12 trouxeram celular, né? Então, eu teria os 12 celulares e o Educatron para estar dividindo eles para eles estarem realizando. Então, eles foram realizando as atividades de forma colaborativa, e daí eu abri com o estudante no Educatron, com a senha dele, né? E as demais equipes foram abrindo no celular, e de forma colaborativa eles foram respondendo as questões. E em seguida eles foram fazendo um revezamento, né? Quem trouxe o celular emprestava o celular para que o outro também realizasse a atividade, né? De acordo com a escola deles. Então, vale ressaltar que foi possível aplicar o questionário de acordo com a taxonomia de Bloom, que seria o aplicar, né? No qual foi proposto, por meio do quiz, 4 atividades, sendo 3 de múltipla escolha e uma a combinar. Então, essa de múltipla escolha, né? Essa daqui, no caso de combinar, a de múltipla escolha e a de combinar. Então, aí tá as imagens, né, que vai evidenciar a implementação, os alunos mostrando que haviam trazido os celulares, a retomada dos conteúdos, na qual fui fazendo, e daí depois os estudantes, né, em grupo, em duplas, eu não determinei, é em 5, é em 6, não. Eles foram se juntando, né, e cada um foi trabalhando e organizando da forma com que eles, né, queria. Teve esse aluno que quis fazer sozinho entre aspas, né? Porque ele via os que estavam comigo ali na frente, e daí ele foi acompanhando e realizando. Então, mediante essa implementação, eu acho que foi possível perceber que os resultados alcançados, eles foram de forma positiva, pois os estudantes, eles demonstraram compreender a importância da temporalidade sagrada, bem como as questões de reviver e rememorar dentro dos ritos e dos mitos, e das festas religiosas das diversas organizações religiosas. Então, eles, conforme a gente foram poucas questões até que eu fiz, mas eu vi que foi, assim, muito importante. Então, qual que é a reflexão final que eu trago dessa implementação? Considero essa primeira jornada do Grupo de Estudo de Formadores em Ação de suma importância, pois este nos fez refletir
sobre minha prática pedagógica e, consequentemente, o quanto o grupo de estudo me fez crescer, de forma pessoal e profissional, além de proporcionar interações produtivas entre formadores e cursistas no decorrer do curso, que foi o que o senhor falou, né? Eu fico imensamente agradecida a esse grupo, um grupo maravilhoso, né? A minha equipe de trabalho também, uma turma maravilhosa, na qual a gente teve assim, uma troca muito importante. Eu ainda não sabia fazer os quiz, né? Então, eu só tenho a agradecer. E o senhor deixou, da forma com que o senhor planejou, o senhor nos deixou totalmente à vontade para que isso acontecesse. Tá? Então, foi assim, eu não me sentia obrigada, eu esperava chegar à terça-feira, né, para estar participando. Outra questão que se faz necessário ressaltar é que, com a utilização das questões contextualizadas do quiz, podem favorecer discussões sobre os conteúdos trabalhados e também identificar as defasagens dos estudantes, além de auxiliar na fixação de conteúdos, despertando o interesse dos alunos a desenvolver a criatividade com o uso das tecnologias envolvidas neste processo. E eu não poderia deixar de relatar que os paradigmas relacionados à educação e à tecnologia, eles podem ser quebrados, sim, para que uma inovação seja cada vez mais presente em sala de aula. Mas é muito importante, é de suma importância e urgência que o Estado dê condições efetivas para que isso ocorra, né? Infelizmente, sempre vai despejando e daí a gente vai de patins atrás, eu falo, né? A gente vai correndo de patins atrás, né? Eu sabia alguma coisa porque eu tenho uma disciplina de ciências na qual já estava fazendo os quiz, mas os quizzes que já vinham prontos, né? E assim não, foi muito importante saber como fazer, né? E concluindo, se faz necessário esclarecer que o uso da tecnologia ele é imprescindível de sala de aula, mas nada substituirá o papel fundamental do professor. Nossa, que final muito bonito, professora. Que Edson Geisel, ele já diz, né? Não adianta só olhar para a tecnologia sem olhar para as pessoas. A transformação digital não vai acontecer sem as pessoas. Nossa, muito bonito, professora. Eu acho assim, uma coisa que só para... Aproveitando essa conclusão da professora Rose, incrível essa frase, eu acredito que, não sei se alguém de vocês já foi, eu não fui ainda, mas num restaurante daqueles bem chique, aqueles restaurante conceito, ou já viram no MasterChef, né, que serve a comida desconstruída, que serve a bolinha de gelatina, a esfera, não sei dos que, né? É bonito, é legal, chama atenção, beleza, sustenta. Não. A gente sabe que o que sustenta é um bom arroz com feijão. Bem temperado, bem caprichado, não é? E aí, de vez em quando, aí eu tenho os vídeos do Paulo Vieira, lá, que eu gosto muito dele, do Emergente como a Gente, que ele fala que um conceito que só o pobre conhece, eu vou ver pelas caras de vocês agora se vocês conhecem, é o conceito da mistura. Ó, quem fez cara de surpresa não sabe o que é, tá? Assim, a professora Elaine tá rindo porque conhece, né, professora Elaine? É o conceito da mistura. É o complemento do arroz com feijão. Você tem o arroz com feijão bem feito, e tu tá com uma mistura ali para chamar a atenção. Né? A educação, o prato rebuscado, a bolinha de gel desconstruída, a comida servida num tubo, é de vez em quando. O que vai alimentar no dia a dia, ó, é um arroz com feijão muito bem feito, muito bem temperado, com uma mistura legal para complementar. Nós não podemos ficar só em tecnologias também, porque senão vai estafar. Eu acho importantíssimo conhecer. Importantíssimo ter a disposição para usar, saber usar, mas nunca esquecer o que a professora Rose colocou. É a mão do professor. Nenhum recurso educacional, o pessoal fala muito em recursos educacionais, tecnologias educacionais. Nenhum recurso e nenhuma tecnologia é educacional
Se não tiver a mão do professor, a intervenção do professor para dar a intencionalidade pedagógica para aquele recurso. Eu tenho um celular, eu tenho um iPhone 14 Pro Max. Nem sei se tem o 14 Pro Max. Não tem? O iPhone 15, sei lá. Pode ser, eu posso ter um Android que fale e converse. Se eu não tenho um professor com a mão pedagógica, aquilo não vai ser uma tecnologia de educação. Então, esse final que a professora Rose coloca é muito importante. E aí que eu acho muito show a gente estar aqui. Porque esse conteúdo, para aprender a fazer quizzes, você aprende num tutorial. Você pega um tutorial, você lê o tutorial, você aprende a criar a questão no quizzes. Mas isso que a gente está fazendo aqui, como eu uso isso dentro da minha sala de aula para atingir o meu aluno com a necessidade particular dele, uma inteligência artificial não faz. Tá? E aí também, até só aproveitando, né? Às vezes eu me empolgo. Eu estava vendo hoje um videozinho no Facebook e uma advogada falando que agora o pessoal está usando o chat GPT. Vocês já ouviram falar? Os alunos de vocês já fizeram um trabalho no chat GPT? Vocês já montaram uma planilha? Gente, ele é uma maravilha para coisas básicas, assim. Ele monta uma tabela com um esquema sobre a Era Vargas, que é uma beleza. E aí você revisa lá, ele já te dá... Ele facilita o trabalho, facilita. Mas a advogada falou que ela pediu para ele pesquisar uma jurisprudência que justifique, que embasasse o argumento dela para uma causa tal. E ele achou a jurisprudência perfeita para ela. E ela falou, opa, maravilha, vou usar isso na minha petição. Mas ela começou a achar que aquilo estava meio demais, assim, tava, era muito coincidência ter o que ela queria. E ela foi pesquisar essa jurisprudência no tribunal que o chat GPT dizia que estava. E não estava, não existia. Ele inventou um texto e disse que era de tal coisa. Aí eu fui fazer um teste, eu pedi para ele, pesquise uma citação sobre ensino religioso. E ele me trouxe uma citação maravilhosa de Paulo Freire sobre o ensino religioso. Aí, o que acontece? Eu peguei aquela citação maravilhosa de Paulo Freire, que ele me deu, e perguntei para ele, onde está qual a referência dessa citação? E ele me deu a referência. Freire, Paulo, não sei o quê, tá? Aí, o que aconteceu? Eu fui para a sala de aula. Eu fui buscar no Google. Cadê esse livro do Paulo Freire? Não existia. A citação ele criou da cabeça dele. E ele me deu, assim, com uma certeza que existia. Aí eu pesquisei, onde eu compro esse livro? Ele me deu um link para eu comprar o livro. O link também não existe. Cadê a mão humana ali? O Paulo Freire, só se for, né? Ele vai escrever o livro. Né? Mas olha o risco, Tiago. Olha o risco. Né? Então, é muito salutar, é muito importante a mão do professor. Certo? Gente, quem que vai na sequência agora? Não dá tempo da gente fazer tudo. A Moema. Eu. Depois do Tiago, quem que vem? Ó, Moema, Marcos, Tiago. É uma guia, gente? Eu já nem me lembro mais como é que faz que é uma guia. Pode ser uma guia, Moema. Tá. Não é aqui. Pera lá. Cadê meu negócio? Pera lá, gente. Vou achar aqui o negócio. Tá aberto o teu... Não, vou abrir aqui, porque isso que eu falei, eu esqueci. Como é que eu faço o negócio? Agora abri. Tá, a tua apresentação... Volto aqui. Uma guia. Agora aqui. Compartilho.
Então, pessoal, Isso. eu fiz certinho aí? E aí vocês... Isso. Tá. Começando aqui, peraí. Deu? Ainda não... Agora Não, você clicou lá em compartilhar de novo? sim. Para mim que tá compartilhado. Agora está começando a compartilhar. Para Só vocês... falta ela já colocar a apareceu. apresentação de slide, Isso. professor. Ah, tá. Então, vai lá. Isso. Apresentação de Beleza. slide. Deu? Deu. Tá. Isso. Então, eu fiz a implementação num sexto D do Colégio Antônio do Pipinheiro, tenho sextos e sétimos lá. Eu peguei a aula sobre símbolos sagrados, né? Então, o objetivo era identificar, distinguir, respeitar símbolos religiosos, né? Das diversas manifestações, tradições, né? Tudo isso, né? Na tentativa. Aí ia bem de mais umas 2 aulas, gente. Eu fiz em 3 aulas. Ali, uma aula tentando fazer com que eles identificassem algumas, essa sensibilização mais geral, né? O que é símbolo, qual a sua função dentro do sagrado, de culturas, etc., né? Constituindo linguagem e representação. Então, eu também fiz com uma Rose, porque nessas subdivisões, gente, dos grupos aí, eu achei muito interessante, né? Que sempre foram os mesmos subgrupos, então eu, a Rose, o professor Reginaldo e o professor Paulo, e a gente criou, assim, um grupinho bem bacana de discussão, e a gente trocou muita figurinha. Então, eu fiz como a Rose, né? Eu dei uma colada dela, gente, que ela pediu, então, eu pedi para a pedagoga, né, colocar no grupo lá do WhatsApp da turma que os pais liberassem os celulares. Nesse meio tempo, eu convoquei uma aluna que faz parte do Grêmio Estudantil para me ajudar a colocar as senhas, porque senão ia ficar pouquíssimo tempo para eu colocar as senhas e ainda ministrar a ajuda com eles ali nos quizzes, né? Daí deu tudo BO no dia, né? Tudo que podia acontecer, aconteceu. As 2 redes disponíveis para os alunos estavam disponíveis. Daí, eu pedi para que os alunos entrassem com os seus logins ali no Educatron. Agora, deixa eu mostrar lá. Aqui, ó. Então, aqui foi uma das situações, o aluninho entrando com o seu próprio login e acessando o quiz. O que foi bacana, porque a gente foi fazendo juntos, então a gente ia comentando o que, por quê e etc. E eu já pulei tudo, né? Porque daí eu fico com pressa olhando ali dos minutinhos e eu esqueci de colocar foto, gente. E daí que eu vi que eu tô com um maço de mandalas aqui e eu esqueci de pôr foto. Então, essa é a aula 3. E a aula 2, gente, daí foi a confecção ali do material que eu coloquei aqui. Foi um material mais lúdico, uma parte mais lúdica, com atividades sobre mandalas. Então, a primeira foi a sensibilização, e a função e etc. A segunda aula foi essa parte mais lúdica, né, de colorir a figura e etc, etc. E a terceira que foi do quizzes. Daqui eles em sala, a gente comentando, corrigindo junto, mas só que aqui houve briga entre eles, porque todo mundo queria entrar com o seu login para fazer a correção e a atividade do quizzes. Então, aqui uma segunda atividade, aqui foi uma primeira, ali na figura do meio. Então, eu fiz em 5 atividades do quizzes, porque eu pensei que fosse mais fácil eles entrarem com o celular e etc, etc. Aqui a Gabi, essa menininha, se ela não entrasse, ela ia infartar. Então, eu deixei que ela participasse ali, entrar com o login dela. Aqui a observação não deu. Aqui nesses resultados finais que eu contei, que foi aplicado nessa turminha, que ele foi muito receptivo em todas as etapas, tanto que a professora de língua portuguesa que entrava depois, ela brigava com eles porque ela tinha que tomar o material, as mandalas, e pedir para ele guardar o celular e depois a atividade do quiz, porque eles estavam tentando entrar para resolver as outras questões, que a gente conseguiu fazer 4 em sala, e eu tinha postado 5 ou 6 atividades. Peguei muito material do LRCO, mas também achei alguns vídeos bem interessantes, principalmente sobre a tradição tibetana. Então, fiz uma miscelânea, bem exatamente como foi coloquei a minha apresentação, né? Falei do meio, daí fui para o fim e para o começo. Então, ficou bem assim minha...
porque eu tô nervosa com o tempo. Mas, assim, achei bem bacana. Eu também, como a professora acho que é a primeira professora, a primeira colega, eu não lido com quizzes, não lidava com quizzes, porque eu sou de filosofia e eu não tinha. Então, também, para mim, foi uma surpresa eu ter que lidar ali com beabá. Achei bem interessante, principalmente para o fundamental. Então, eles gostam muito. Também não acho interessante a overdose, né? Toda santa aula lidar, mas acho vai ser uma prática que eu vou fazer no segundo e terceiro, e também foi uma maneira deles não brigarem, porque eu prometi que eu vou fazer as atividades nos próximos trimestres, de cada um vai entrar um pouquinho com o seu login para a gente fazer coletivamente na sala. E de forma geral é isso, gente. Muito bom, professor. E dentro do tempo, ó, 12, sobrou 10 segundos ainda. Mas é por isso que eu estava nervosa e fiquei agoniada aqui. Muito bom. Eu acho que, professora, olha que legal, né? Quando você coloca, né, uma novidade, ó, você chama atenção, né? Colocar a mistura naquilo que você já faz na tua prática, né? Então, muito bom, professora. Agora, professor Marcos. Parabéns, professora Moema. Obrigada. Gente, depois do Tiago, eu preciso de que vocês se manifestem aí. Vamos colocando quem que quer apresentar depois, tá? Ok, professor, boa tarde. Boa tarde, turma. Boa tarde. Tá tudo ok? Tudo. Tudo, então vamos lá. A minha implementação, então, foi feita no 6º ano do Colégio Leni Marlene, bem próximo ao colégio da professora Moema, por acaso. E eu tenho uma turminha bem bacana lá, são alunos que eles já trazem um conhecimento, assim, é uma comunidade, um bairro bem ligado à questão da religião, à Igreja Católica, que fica em frente ao colégio. Então, foi, de certa forma, curioso até o resultado que eu obtive no final. Mas, assim, eu tentei relacionar um pouquinho do conteúdo de geografia, o conteúdo que eu leciono, né, minha formação, e como o 6º ano é bastante curioso, né, é uma turma, assim, que a gente começa a meio que apresentar o mundo para eles, eu assim, tentei relacionar um pouquinho com o que a gente já tinha conversado, trabalhado no início do trimestre. O conteúdo propõe assim, uma reflexão sobre a construção do mundo, as transformações. Na geografia, a gente chama, então, dos elementos da paisagem, né? Os elementos culturais que foram produzidos pelo ser humano, e trazer um pouquinho das diferenças disso do planeta, então, diferentes lugares, diferentes grupos étnicos, como que eles moldaram a sua sociedade, pensando inclusive nas construções, né, na questão das cidades em si, e tentando amarrar isso ou trazendo isso com a religião, daí para dar o sentido aí do nosso grupo de estudos. Então, eu tentei mesclar um pouquinho aí algumas ferramentas, né, ao longo da atividade, mas sempre visando assim esse linkzinho, né, entre a geografia e a religião. Tive um pouquinho assim de dificuldade, de certa forma, pelo final do trimestre, então pegou um período de processo avaliativo, de recuperação do próprio Desafio Paraná, mas acredito que acabou correndo tudo bem, até pelos resultados, os alunos se interessaram bastante. Então, eu utilizei o próprio livro de geografia que eles têm disponível, o que a gente já tinha trabalhado. Aí eu busquei bastante recurso da internet, desde imagens, trabalhei música com eles, a gente fez um pequeno debate, assim, para buscar um pouquinho, para assim, desconstruir um pouquinho a visão que eles têm de religião, que muitos acham que a única religião que existe é o catolicismo ou o cristianismo. E então a gente mesclou bastante essas ferramentas. Aí eu consegui adaptar praticamente 2 aulas. Eu comecei no dia 17, então na segunda-feira da semana passada, com a retomada desses conteúdos, como eu já citei anteriormente. Aí a ideia é refletir um pouquinho da transformação, né? Eu falo para os alunos que a natureza em si oferece muitos recursos para a vida do ser humano e a gente adapta, a gente transforma isso em objetos do nosso uso. Mas por que não é sempre igual, né? Por que as sociedades são diferentes? Então, Gente, o professor Marcos travou só para mim? Não, travou para mim também, professor. Travou também? Acredito que para todos. Marcos, deu uma travadinha, Marcos, pode prosseguir. Ok.
Então vamos lá. Eu estava comentando então que eu trabalhei a música do Chico Sainz, a música Etnia, para despertar um pouquinho nos alunos assim essa curiosidade, para fazer uma aula diferente, também mais dinâmica. Gostei bastante do resultado, eu consegui trazer alguns alunos que normalmente participam um pouco da aula, então pela questão da música, aí eles não conheciam o artista, então isso já assim já fez um clique, né, um startzinho para o conteúdo, né, para assim, eles focarem mais na discussão. E aí a gente assim entrou nessa questão da religião. Eu falei anteriormente também que a comunidade ali é muito próxima da Igreja Católica, então tem alunos que são coroinhas, mais da metade da turma, assim, as famílias participam de forma ativa na igreja e questionando eles um pouquinho o que eles sabiam a respeito de outras religiões. Então, de início, eu ouvi bastante bobagem, né? Assim, as questões negativas, eles trazem um preconceito da própria questão familiar, né? Assim, do que eles convivem no dia a dia. Então, em relação às outras crenças, às outras Um minuto para concluir, religiões. professor. E, enfim, então foi isso. Aí eu propus o quizzes como tarefa de casa, né, para eles realizarem em casa, e a gente tentou retomar ontem, no caso, que foi a próxima aula, semana seguinte. Tive dificuldades com o quizzes, ontem pela manhã, acho que foi no núcleo todo de Guarapuava que a gente teve uma espécie de uma pane, então né, não estava acessando a plataforma, e por isso a gente teve que adaptar um pouquinho também esse segundo momento. Aqui foi o primeiro dia, então algumas fotos dos alunos trabalhando ali, já desenvolvendo. Aqui eu fiz questão de registrar então uma imagem do Educatron ali tentando abrir a plataforma, né? Se o professor quiser dar um zoom ali na foto, até é possível ver a data, o momento, tudo. E depois a gente concluiu então fazendo uma prática de uma construção, na verdade, eu propus para eles que eles criassem uma frase que refletisse um pouquinho sobre tolerância religiosa, que assim me surpreendeu um pouco o lado negativo que eles trouxeram com religiões não cristãs, e assim, no resultado final acabou sendo bem válido, bem interessante. Então, aqui eu tenho o link, né, do quizzes e da música também que foi usado. Aí o feedback, a coordenação não conseguiu me dar esse feedback, porque acabou sendo bastante agitado, bastante corrido essa semana, né? Estava em processo aí de finalização, mas os resultados, como eu coloco aqui, são além da expectativa inicial. Eu acho que foi muito legal ver a interação dos alunos, vendo essa questão assim de como eles abriram, né, a visão deles sobre a religião, a importância da religião para alguns grupos étnicos, e assim, a gente não ter aquela verdade absoluta também, né, deles pensarem um pouquinho por que as outras pessoas professam a sua fé de maneira diferente, a ideia assim de que o respeito é fundamental, então foi bem interessante. E aí, pensando na proposta também da taxonomia de Bloom, a ideia de você trabalhar com diferentes ferramentas. Então, a ideia da música, eu passei um pequeno vídeo para eles do YouTube, o quizzes. Então, eu acho que eu consegui abordar pelo menos 2 das etapas ali propostas na taxonomia de aprendizado. Então, para eles não ficarem só assim ouvintes, né, mas terem realmente assim essa coisa mais prática e até a produção. Então, tive uma reflexão, né, um resultado bem interessante. Então, muito bom, professor, parabéns. Né? Então, fazer essa união do prático com o conhecimento aqui do formadores. Parabéns, professor Marcos. Tiago, agora. Gente, na sequência do Tiago, vocês estão muito quietinhos, eu vou ter que sortear vocês. Quem que vai depois do Tiago? Então pode compartilhar, Tiago. Gente, depois do Tiago, quem que vai? Só me dá um sinal ali no chat. Foi, professor, tudo certo? Oi, pode começar, Tiago. Vou soltar teu tempo aqui. Uhum. Aqui os dados da identificação, né? Meu nome, o nome do professor João. A atividade, a implementação foi feita no Colégio Cívico-Militar Cecília Meirelles, na turma do 7º ano D. Os objetivos de aprendizagem era compreender a temporalidade sagrada por meio das festas sagradas, ritos e rituais, e compreender o conceito de Estado laico. Como estratégia para implementação do quizzes, foi utilizado o Educatron e o celular do professor, e a metodologia foi utilizada o quizzes no papel. A descrição.
A atividade no Quizzes, ela foi pensada para abordar os conteúdos do trimestre do 7º ano do LRCO mais aulas. Porque eu utilizei as aulas do LRCO, eram 7 aulas, aí no final eu apliquei o Quizzes com temas de todas as aulas. Porque, na verdade, a ideia inicial minha, eu já tinha feito uma atividade no WordWall com a turma, tinha dado certo, e depois o professor passou do Quizzes, aí eu passei aquela atividade no Quizzes e incluí mais outras questões sobre o tema ritos e rituais e Estado laico que não tinha lá. No total deu 25 questões no Quizzes. Aí, desse modo, as questões apresentaram temas como festas religiosas, ritos e rituais sagrados, temporalidade sagrada e Estado laico. O Quizzes foi pensado como uma maneira de avaliar a turma no final do trimestre por meio de um jogo, no qual dificilmente os alunos perceberam que estavam sendo avaliados. Foi utilizado a aula do dia 19/4, na semana passada. A aula foi participativa e tornou-se numa competição saudável, haja vista que o jogo pontuava os alunos em tempo real. Aí aqui eu coloquei as evidências, que é o link do Quizzes, e aqui os alunos mostrando a resposta das questões. No final eu não consegui terminar todas as questões, porque demorou um pouquinho para eu conseguir conectar, porque eu nunca tinha utilizado Quizzes no papel, mas depois eu consegui fazer. Aí eu prometi para a turma que essa semana não vai dar, porque tem a prova Paraná, mas numa próxima aula eu vou retornar, a gente vai fazer as questões até o final e levar essa proposta do Quizzes no papel para outras turmas que eu tenho, não só de ensino religioso, mas de história também, porque tornou assim uma aula participativa, foi uma aula que deu para perceber o que eles tinham compreendido ou não. E assim, a experiência eu achei muito boa, gostei da dica, professor, e acho que por isso eu vou levar ela adiante. Aí não teve a observação, e daí eu achei que terminava aqui e eu não concluí mais os slides. Não, tranquilo, Thiago, muito bom, parabéns, né? Pra gente ver, às vezes a gente pega uma dica e a gente vê que funciona na nossa realidade, né? Então, parabéns. Esse trabalho que fica muito bacana. Gente, então agora na sequência do Thiago, eu fiz por ordem alfabética. Professora Elaine. Tudo bom? Oi, eu apresentei semana passada. Ah, você já apresentou, é mesmo? Não, desculpa, Elaine, peraí. Imagina, mas eu já apresento de novo. Lascou, então sobrou para mim. Então Ellen, vamos lá, Ellen. Vamos lá, então. Três Pode pontinhos. Uhum. Ai. Tela cheia. Não, você vai não é nos 3 pontinhos, você vai no setinha para cima. É verdade. É uma guia, né, professor? Isso. Ixi, não apareceu? Clica na setinha para cima. Não, professor. Ele está no meu computador, né? Eu deixei aberto. Por que será que não apareceu? Ah, está no slide. Isso. Ué, então tenta compartilhar uma janela. Uma janela. Ele está aberto aí. Isso, agora apareceu. Obrigada, professor. Compartilhar. Estão conseguindo ver? Está entrando. Isso, aham. Ah, você fez no Word, né? Você fez no PowerPoint. É o que você tinha me mandado. Isso, não é que você falando, você fez dentro do PowerPoint, aí ele não... Isso. Tranquilo, daí você compartilha uma janela, beleza, tranquilo. Deu certo? Estão conseguindo visualizar? Uhum. Sim. Bom, então, deixa eu colocar aqui certinho primeiro. Então, aqui o meu foi na Escola Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, que é uma escola aqui do distrito, que eu leciono, uma escola do campo. Eu peguei aquele tema que já tinha sido abordado aqui
na nossa aula, né? E eu aproveitei para trabalhar de forma interdisciplinar com a professora de arte, que é eu mesma. Então, assim, foi muito bacana, porque eles adoram, né, coisas diferentes. Então, eu aproveitei, então, trabalhar esse tema, que casava bem com arte. Então, o objetivo dessa aula é conhecer as mandalas de algumas tradições religiosas, suas funções de comunicação, expressões de ideias e manutenções de valores e doutrinas. Estimular a autonomia, a criatividade e a expressividade, desenvolvendo a paciência, o foco e a concentração através de produções artísticas. Trabalhar conceitos geométricos e artísticos, tipos de linhas, harmonias de cores e simetria. Então, assim, foi bem bom, porque como ensino religioso, a gente só tem uma aula, a arte tem duas, né? E, como alguns professores relataram, essa semana, com essa questão do massacre nas escolas e todo esse tumulto, né? Então, bastante alunos faltaram, então atrapalhou bastante o desenvolvimento dessa atividade. E também houve essa questão do Desafio Paraná, né? E final de trimestre, aquela coisa toda. Então, como eu tinha essas aulas de arte, me ajudou bastante. Bom, enfim, então a minha estratégia, eu pedi para eles fazerem essa atividade do KISS em casa, né? Eles têm, a maioria tem internet em casa, tem celular, apenas nós temos 18 alunos, 2 alunos que não têm internet em casa. Então, eles iam realizar esse KISS em casa. Bom, a gente fez, então, um estudo dos slides primeiro, né? E depois a gente fez a apreciação de alguns vídeos, aqueles que são apontados nos slides, e logo em seguida, a gente fez eu levei para eles, né, algumas mandalas, e eles coloriram, então, essas mandalas em sala de aula. Só que seguindo alguns critérios, né, que seria daí dentro da aula de arte, que era simetria, harmonia de cores. Bom, e daí aqui, ó. Então, aqui, tal, já falei, deixa eu pegar aqui. Na segunda aula, estudo diferentes mandalas, foi proposta a atividade para colorir as mandalas, aplicando a harmonia de cores primárias de forma simétrica, com ritmo repetido ou alternado. E daí, na terceira aula, eles produziram essa mandala com um tema livre, que eles adoraram, onde foram orientados a aplicar conceitos de simetria, finalizando o trabalho em materiais reciclados. Esses aqui só 3 alunos fizeram, né, porque levam bastante aula, tendo como referência a taxonomia de Bloom, as atividades realizadas de forma prática do KISS. Teve como objetivo levar os educandos a aplicar os conhecimentos adquiridos de forma lúdica, tendo aplicabilidade no seu dia a dia. Bom, então aqui a gente fez a roda de conversa, né? Colocando lá os slides, a gente conversou bastante, eu coloquei assim de uma forma para eles verem, né, a diferença de uma mandala para outra nesses diferentes religiões. Aí depois eles aplicaram as cores de forma simétrica nessas mandalas que eu levei para a sala de aula. Aí cada um eu deixei que eles escolhessem a organização das cores, né? Apenas escolhi as cores. Aqui foi a questão do estudo dos slides. E aqui a produção deles, ó. Esse primeiro foi com as cores primárias, que eu induzi eles a colorirem, e essa outra foi com, apenas eu dei uma organização aqui de, né, o círculo, e algumas referências aqui para ficar mais fácil deles aplicarem esse desenho, mas foram eles que realizaram, eles que escolheram os desenhos nessa segunda mandala. E depois aqui, que a gente vai concluir ainda, eu quero fazer, porque eles ficaram muito entusiasmados com essa questão da produção nos CDs, né? Ai, aqui, acabei mexendo aqui. Então, a gente vai fazer, usando já os CDs que tem um monte lá na escola, então a gente vai usar para aplicar
para aplicar, aproveitar esse material que já tem na escola reciclar para produzir essa produção de arte. Para concluir, Aqui. Bom, os alunos enriqueceram seu repertório a partir dos temas explanados, despertaram sua curiosidade de forma lúdica e dinâmica, tendo melhores condições de argumentar sobre o tema proposto. Foram realizadas atividades a partir dos conhecimentos adquiridos pelos quiz e atividades práticas, que levaram os educandos a tentar testar seu conhecimento e fixar o mesmo. É visível como os educandos se envolvem com as plataformas tecnológicas. O quiz é um meio facilitador para o desenvolvimento do trabalho e para o professor, e a fixação do conhecimento de forma prática e eficiente. muito bom, professora. Ó, dentro do tempo, ó, pitou o alarme. Muito bom, Ellen, parabéns, professora. Ai, fiquei um pouco nervosa, me desculpe. Imagina. Professor Paulo. Deixa eu fechar aqui. Interromper o compartilhamento. Professor Paulo, na sequência, professor Reginaldo e professora Slaine. Eu já comentei na semana passada, professor. Ah, o Reginaldo já. Olha, gente, eu estou com meus controles aqui. Aí, então, o professor Paulo agora. Reginaldo realmente já está até corrigido aqui. Então, o professor Paulo. Cadê o professor Paulo? Ele estava na aula, não estava? Estava. Então, agora, como eu acho que o Paulo caiu, o Slaine, você pode apresentar agora? Professor Slaine? Oi. Oi, você pode apresentar, falar do teu relato agora, como a gente combinou, você vai apresentar oral, né? E aí depois, assim que você concluir, você pode fazer a postagem, tranquilo, tá bom? Então, é que eu estive de atestado as 2 últimas semanas. Aí eu não consegui fazer a implementação porque não estava em sala de aula. Não, tranquilo, professora, entendemos muito. Pode ficar tranquila. Só pode fazer o que você planejou em aplicar com eles, né? Como que será a tua implementação, e aí depois você pode fazer a postagem. Tranquilo, professora. Tá, eu preparei o conteúdo sobre a temporalidade sagrada e eu trabalhei com eles já, aí vou fazer o quiz, né, que é sobre os calendários, diferentes calendários que existem no mundo atual, e a gente estudou como esses calendários estão relacionados tanto aos fenômenos astronômicos, né, o calendário lunisolar, solar, lunar, mas também muito relacionados à questão religiosa. Sempre existe um marco temporal, e esse marco temporal está relacionado a um fato religioso, e aí os ritos e os rituais, eles estão ordenados dentro daquele calendário, né? O calendário tem essas datas como alguns marcos e pontos principais dentro de cada calendário. E aí o quiz que eu estou preparando é sobre isso, para a gente entender qual é o marco temporal de cada calendário, qual se o calendário é solar, lunisolar, e quais são as festividades religiosas mais importantes dentro daquele calendário, quais são os países que têm maioria daquela religião. E é por aí, professor. Desculpa, mas é que foram semanas difíceis aí. Mas imagina, professora, tranquila, a gente entende muito, pode ficar muito tranquila, sabe? E assim, até tá no caminho, né, fazendo a ligação do quizzes com o conteúdo, com o conhecimento que significa para os alunos, né? Então, fica tranquila, tal, sabe? Posta até sexta-feira. Qualquer coisa, se não conseguiu, né? Escreve o relato, pode postar lá, pode ficar tranquila, tá bom? Tá, eu vou fazer as fotos essa semana e faço também o relato. Beleza. E só o professor Paulo que caiu, vou ver se ele me responde, né? Porque acho que ele caiu a conexão dele, que ele não está recebendo nem o WhatsApp. Gente, então, enquanto, né, nós concluímos as apresentações, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário sobre o nosso grupo, fazer alguma observação. A única observação que eu quero fazer é a questão dos quizzes mesmo, a tecnologia, né? Eu não tinha usado para
para montar a minha mesma questão. E quando a gente pega para fazer, daí a gente vê que não é difícil, é fácil, é só testar, né? E a gente vai tirando esses preconceitos que a gente tem, que a tecnologia é o bicho de 7 cabeças. Então, foi bem bacana, assim, importante, que a gente consegue desenvolver, pôr a mão na massa, a gente vai vendo que não é difícil. No dia que o professor fez a atividade, é interessante a gente estar desenvolvendo junto, né? A hora que você fez a explanação de como fazer o quiz. E o meu computador travou no dia e eu acabei não realizando com o professor no dia. Então, depois eu fiquei tudo perdida, porque tinha que fazer, e coloquei a mão na massa e consegui fazer, e eu achei, assim, bem bacana, porque a gente tem que pôr a mão na massa e perder esse medo, né? E eu quero agradecer ao professor pela atenção, que tudo que a gente questionou aí, mesmo às vezes no particular, você respondeu de forma bem bacana. Obrigada, professor. Não, obrigado a você, professora, vocês que participaram. E eu acho que é isso mesmo, assim, a gente conhecer, né? Conhecer, porque quando a gente vê, falar quizzes, questões, mas quando a gente pega, gente, é a mesma coisa que a gente preparar uma prova, a gente prepara, né? A gente não senta no computador antes, né? A gente fazer um remember aí. Quando a gente estudava, o que a gente via as professoras fazendo? Elas sentadas lá fazendo no stencil do mimeógrafo, não era? Fazendo lá a mão na matriz, ou então depois digitando, datilografando lá, para fazer aquela prova no stencil. Depois veio o computador, a gente teve que aprender a digitar. Gente, eu lembro, em 99, o meu tio mais velho, ele está com 77 anos, ele é professor de história aposentado. Em 99, ele chegou aqui de férias desesperado. Ele falou, olha, eu não sei mais dar aula, porque eu sempre fiz minhas provas à mão. Eu escrevia as minhas provas à mão, passava no stencil, rodava no mimeógrafo e entregava para os alunos. Agora, a escola chegou com uma história que eu vou ter que digitar a prova no computador. O que eu vou fazer da minha vida? E a gente aprendeu a digitar, não aprendeu? A gente chega lá no Word, não digita com... Meu sonho era digitar com os 8 dedos, igual a minha professora de datilografia, mas eu vou lá com uns 2, 3, aí a gente vai, cata uns milho ali, a gente aprendeu a digitar. Né? No Word. Fazer a prova no Quizzes é a mesma coisa de fazer uma prova no Word. Mas isso que a Ellen falou, a gente perdeu o medo, perdeu o receio, né? E saber que nada que o computador nos apresente é o fim do mundo. Não tenham medo. Eu sempre falo, gente, não tenham medo. Vai, eu vou perder. Não vai. O computador, você não vai queimar ele de usar. Pode travar, tá? Às vezes trava, né? Dependendo do que você usar. Mas usando as plataformas aqui, o máximo que você vai fazer é o quê? Desligar e ligar de novo. E vai voltar. Né? Usem o quiz. Não tenham medo. Testem. Provem. Façam. Né? Explorem aquela ferramenta. Essas questões de obrigatoriedade, de aplicabilidade e tal, vamos deixar para lá um pouquinho. Claro que aí a gente vai fazer o debate, o embate em outros meios, né? Mas vamos pensar assim, o Quizzes como ferramenta. Ele como ferramenta é muito bom, né? Assim como qualquer ferramenta. Um martelo é uma ótima ferramenta. Mas se você bater no dedo, não. Mas não, vamos pensar o Quizzes como uma boa ferramenta. Ele está batendo no nosso dedo, às vezes, com essa obrigatoriedade, e posta, e o aluno não faz? Beleza, mas é um outro embate. Vamos pensar na sala. E eu vi muitos de vocês, assim, até eu quero muito as atividades de vocês no Boas Práticas, porque vocês mostraram saídas, mostraram soluções. Eu não tenho aluno, não é todo aluno que tem celular em sala. Vou mandar tarefa de casa. Não fizeram tarefa, vou fazer em casa, vou fazer na sala de aula, projetar no Educatron, o aluno vem aqui na frente, coloca o dedo dele na tela e beleza. Né? Então, explorar a ferramenta. Professora Rose, pode falar? Professor, é igual eu sempre falo. O que falta? Nos falta condições, né? Isso. Condições com relação à hora-atividade, para esse preparo, porque eu acredito que igual a todos, o meu não foi diferente.
eu não tive hora atividade para organizar tudo isso, né? Então, é onde que a gente sofre, por isso que eu falo, às vezes empurra de goela abaixo, então são as condições que a gente precisa. Aprender, eu amo aprender, entendeu? Só que eu preciso de condições. E daí o que acontece? A gente vai correndo de patins, igual nós já falamos em outro encontro, né? A gente não quer ficar para trás, a gente quer continuar. E daí onde que a gente acaba se colocando em sofrimento. Isso. Né? Não, Igual essa professora acabou de colocar ali, que ela pode atestar do médico, né? Eu sei o jeito que eu fui trabalhar semana passada e na outra. Estou com a minha imunidade muito baixa, estou com uma gastrite virando uma úlcera, mas gripe de novo, fiquei gripada praticamente uma semana, pulou a outra, na outra eu fiquei gripada novamente, e a gente se desdobrando, né? Por quê? Daí o Estado vai entender que está tudo legal? Não, ele precisa entender que a gente vai fazer, só que a gente precisa de condição. Condições. Não, isso é fundamental. Eu acho assim, que nós, professores, todo mundo tem que lembrar que o professor é um ser humano. E quando tirou o professor, a sociedade inteira chamou a gente de volta. Porque se nós fôssemos tão descartáveis, quando veio a pandemia, era a vez das redes, tanto pública quanto particular, tirar a gente de uma vez. Pô, não pode ter aula. Os alunos não podem ter aula na escola. Então, não precisa do professor. Vai para casa. Pô, temos como ferramenta, temos computador, temos celular, temos TV, temos rádio. Vamos achar um jeito dos alunos aprender sem o professor. E aí? Não acharam um jeito de dar aula sem a gente. Por que estavam chamando, os pais estavam desesperados, né? E aí a gente podia morrer à vontade, porque eles queriam que a gente voltasse lá no auge da pandemia. Volta, pelo amor de Deus, porque quando chega, né, aluno para a gente no 6º ano, que a gente vê que o aluno não foi alfabetizado, o que os pais estão vindo falar? Ah, mas ele estava na pandemia, ele estava em casa, ele não estava com o professor. É aquele pai que queria ensinar a gente a dar aula, muitas vezes, que questionava os métodos, que falava mal do professor. Você não é aquela coisa? Fala mal, vai lá e faz melhor? Ninguém fez melhor que o professor. Né? E só que eles esquecem que o professor é um ser humano. Nós temos todas as nossas limitações físicas. Né? Eu tenho um ódio profundo daquelas frases motivacionais. Ah, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Não, gente, se é impossível, eu não vou fazer. Eu não tenho que fazer o impossível. Né? Até eu falei num outro grupo, na tradição da Igreja Católica, tem alguns santos, né, alguns personagens que são santos, que a tradição da Igreja atribui a eles um dom místico da bilocação. Não sei se alguém é católico, já ouviu falar desse termo. O que é o dom da bilocação? Tem um santo brasileiro, que é o Frei Galvão, que é acreditado a ele esse dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Um dos maiores milagres do Frei Galvão, que a igreja acredita a ele, é que ele estava numa cidade atendendo confissões e em outra cidade dando uma extrema-unção ao mesmo tempo. Nós não somos santos, não. Não sei vocês. Eu não, pelo menos. Eu ainda não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, nós precisamos de tempo. Né? Nós precisamos de condições. Exatamente isso. Então, por isso que é muito importante. Eu acho que essa troca aqui é fundamental. Da gente estar junto, da gente estar debatendo. Né? Claro que sempre, né, quando eu digo, vamos conhecer a ferramenta, não é um discurso alienante. Não vamos esquecer todas as nossas condições. E aí a luta para a melhoria de condições nós vamos fazer. Esse embate a gente tem que fazer como educador. O educador luta por natureza. Mas aproveitar esses momentos também, como nós aproveitamos tão bem aqui, que foi muito
tão gostoso participar com vocês. Professora Elaine, que levantou a mão, pode falar? Não? Não, foi sem querer, desculpa. Gente, vamos só passar para vocês aqui. Nós vamos ter mais um tema no próximo trimestre. Vão abrir mais 2 temas. Pensamento computacional, ensino fundamental e ensino médio. Tá? E uma específica sobre o Desafio Paraná. Então, quem quiser se aprofundar no quizzes, no Desafio Paraná, né, nós temos aqui, vamos ter um tema específico para isso, que é o aprofundamento sobre o Desafio Paraná. Período de inscrições de 2 a 9 de maio, então vai ser bem corridão, já fiquem ligados, né? Os horários das jornadas são os mesmos, certo? Os horários das jornadas vão se manter os mesmos. Eu tenho grupos às 8, às 10 e às 2 da tarde. Como vocês já organizaram os horários de vocês, já tem as aulas nos horários, certo? Então, gostaria muito de ter vocês novamente no segundo trimestre. Tá? Vão ser uma temática nova, não vai repetir. Teve um ano do ensino religioso que o pessoal se confundiu. Aí saíram falando em grupos, né? Ah, não, quem fez não pode fazer de novo. Não, o Tiago já fez comigo. É o 4º, né, Tiago, que você participa. Sempre é tema novo, conteúdo novo, assim, debate novo que a gente está fazendo aqui. Certo? Aí o link está lá no grupo, eu postei para vocês lá no WhatsApp, postei aqui também. Né? O formulário de boas práticas. Ah, tá, lembrando. A segunda jornada começa dia 22 de maio. Tá? Lembrando, semana que vem não tem. Tá? E aí, dia 22 de maio, nós voltamos com os nossos grupos. As boas práticas, né, que eu falei para vocês, então compartilhem quem quiser. E aí, agradecer muito vocês pela participação nessa jornada. E a gente se vê na próxima jornada daí. Certo? Mais alguém quer fazer alguma contribuição, fazer algum comentário, uma observação? Eu. Então, naquele link ali, o encontro de ensino religioso de novo. Olá, professor. Oi, prof. Acho que travou ali o seu. Então beleza. Naquele link mesmo. Não, desculpa. Naquele link que vocês fizeram lá no RH Sede, é o mesmo. Aí você pode fazer o ensino religioso. Ah, tá, professor. Então, é ensino religioso com esse tema, pensamento computacional, é isso? Não. Esses temas aqui são os 3 temas novos que vão ter. Esse aqui são temas novos. São outro curso. Dentro daqueles nomes. E o professor poderia mandar de novo o link do ensino religioso, que esses aí para mim não... Não, é no mesmo link, Elaine. Ah, tá. O guia que eu mandei, deixa eu só mostrar para vocês aqui como que é o guia, quer ver? Ó, esse aqui, o guia, ele vai abrir aqui, você coloca... Ele abre aqui. Ele vai abrir uma planilha, um informativo, né? Aí você escolhe por religioso. Ah, eu não tenho ensino religioso. Coloca que tem, tá? Daí você vai ser direcionado para o ensino religioso. E aí você pode fazer a matrícula igual foi no primeiro semestre. Tá? Gente, eu acho que deu uma travada. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Deixa eu só abrir ele. Sim. E não está abrindo aqui, gente. Deu uma... O tempo fechou aqui. Mas, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Tá aparecendo para vocês aí?
Olá, cursista, guia para Sim. o segundo Sim. trimestre. Aí você vai aqui, ó. Clica aqui para ir para o próximo. Ó, pré-requisitos, ser professor, nesse trimestre, disponibilidade, tá? Aí você vai aqui. Ó, aí você vai clicar aqui. Atualmente eu sou professor ou pedagogo na escola. Professor de ensino fundamental. E ensino religioso. Aí você vai poder escolher qual você quer fazer. Você vai fazer. No fundo, gente, o link é o toque agora. Olha, aí vai aparecer aqui. É o link do. Tá? Que quando você. Para fazer as inscrições, você pode entrar direto aqui no RH Sede. E o RH Sede vai te liberar no dia 2. Tranquilo? Gente. Professor, o senhor está dando uma travadinha. Acho que é por causa do tempo, né? Pelo que o senhor falou. Verdade, também, aqui também não está chegando. Será que hoje tem mais aqueles links de presença para a gente responder? Ou será que é só aqueles 3 links? Acredito que tem, né, Ellen, da presença. Pois é. Ainda bem que travou no final. Agora acho que ele caiu de vez. Voltou, eu acho. Oi, professoras e professores, desculpa, caí de vez. Tudo bem? Desculpa, só estabilizar aqui. Gente, então, voltei para me despedir, né? Então, esperar o meu... Professor, Oi. você sabe se vai poder fazer inscrição em mais de uma ou vai ser só em uma dessa Não, vez? só em uma, professora. Então, eles não Somente estão uma. abrindo para... Não, eles não estão vão abrir. abrindo mais. Não. E aí, como está sendo, teve muita reclamação de professores que não conseguiram inscrição no primeiro, eles vão fazer só para uma inscrição mesmo. Tá? Então, mas dizer para vocês que eu fiquei muito feliz, né, com as minhas turmas, né, e aí espero vocês na próxima jornada. Bom descanso para quem vai descansar, boa aula para quem tem hoje à noite, boa semana, bom feriado, né? E aí a gente se encontra na próxima jornada. Um abraço. Oi. Só uma pergunta. Eu não consegui, viu que eu não consegui compartilhar lá o link, compartilhar especificamente lá os quizzes que eu organizei. Professora, eu vou fazer o seguinte, essa semana eu estou fazendo o fechamento e aí eu vou mandar no particular para vocês, quem estiver me devendo postagem, tá bom? Tá bem. Aí quem estiver devendo eu posto o recadinho. Hoje estou falando, agradeço a todos, pessoal do grande grupo, o pessoal do grupo ali que, na verdade, tomou frente do grupo, o professor, tá muito bacana, tá? Gostei muito, agradeço a todos. Muito obrigado, gente. Hoje não tem link de presença, professor? Hoje não, os links são aqueles que eu mandei lá. Aqueles 3 lá que eu mandei. Se vocês puderem fazer aqueles, tá bom? Gente, um abraço, até mais.